A biografia de Jim Morrison. James Dean Douglas Morrison, mundialmente conhecido como Jim Morrison, nasceu no dia 8 de dezembro de 1943 em Melbourne, uma cidade localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Morrison foi um cantor, compositor e poeta norte-americano, mais conhecido como vocalista da banda de rock The Doors. Tá curioso pra ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Jim Morrison foi autor da maioria das letras da banda. Após o The Doors explodir na parada de sucesso em todo o mundo no ano de 1967, Morrison desenvolveu uma grave dependência de álcool que, juntamente com o consumo de drogas, culminou na sua morte com apenas 27 anos de idade em Paris. Alguns dizem que ele morreu devido a uma overdose de heroína, mas como não foi realizada nenhuma autópsia, a causa exata de sua morte ainda é muito contestada. Morrison era conhecido na maioria das vezes por sua spoken word, a poesia improvisada enquanto a banda tocava ao vivo. Devido às suas performances e sua personalidade selvagem, ele era considerado por críticos e fãs como um dos vocalistas mais icônicos, carismáticos e pioneiro do rock da história da música. Morrison foi classificado na 47ª posição na lista da revista Rolling Stones dos 100 maiores cantores de todos os tempos e em 22º lugar na lista da revista Classic Rock como um dos maiores cantores de rock do planeta. Jim era filho do almirante George Stephen Morrison e sua mulher Clara Clark Morrison, ambos funcionários da Marinha Americana. Seus pais eram conservadores e rigorosos. No entanto, Jim acabou por seguir um caminho totalmente diferente dos ensinamentos de seus pais. O curioso é que Jim, na sua juventude, praticou o escotismo. Jim morou em diversos estados em decorrência da profissão dos pais. Durante sua adolescência, começou a escrever poesias. Em 1961, morando em Washington, Jim graduou-se na George Washington High School. Em 1964, Jim ingressou no curso de cinema na Universidade da Califórnia de Los Angeles. Em 1965, depois de concluir o curso junto com o amigo Ray Manzarek, iniciou a formação da banda de rock The Doors. O nome da banda foi inspirado no livro The Doors of Perception, de Aldous Huxley. Nesse mesmo ano, a banda estava formada, com Morrison nos vocais, Manzarek nos teclados, Krieger na guitarra e Desmarais na bateria. Ainda em 1965, Morrison conheceu Pamela Corson durante uma apresentação da banda no clube noturno The London Fog. O casal iniciou um tumultuado relacionamento com discussões, uso de drogas e infidelidades. Em 1966, o The Doors passou a tocar no clube Whisky a Go-Go, quando foi visto pelo presidente da Elektra Records. O então presidente da gravadora logo tratou de fechar contrato com a banda. Durante as gravações, Morrison sempre chegava embriagado. O álbum de estreia da banda, intitulado The Doors, foi lançado em janeiro de 1967 e conta com diversas músicas de autoria de Morrison, incluindo o drama musical The End, com uma duração de mais de 11 minutos. O primeiro single promocional da banda, Break a Throne, foi dirigido por Morrison e Manzarek. Com o lançamento do segundo single, Light My Fire, a banda tornou-se um grande sucesso e com performances polêmicas se destacaram como um símbolo da contracultura norte-americana. Em 1967, a banda lançou seu segundo disco intitulado Strange Days, no qual a faixa When the Music Overs era longa e dramática como a canção The End do primeiro disco. O disco inclui também canções clássicas como People Are Strange e Love Me Two Times. Com as apresentações escandalosas de Jim Morrison, o grupo conquistou os adolescentes em suas apresentações ao ar livre. Ocorreram situações descontroladas entre os fãs e a polícia. O terceiro disco do grupo, Waiting for the Sun, lançado em 1968, foi o primeiro e único disco a chegar ao primeiro lugar na Billboard 200. E o single Hello, I Love You atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100.
A música The Unknown Soldier foi banida das rádios por ter uma letra bastante controversa. Ainda no ano de 1968, o grupo iniciou uma turnê pela Europa. Em Amsterdã, Morrison não se apresentou, pois havia perdido os sentidos pelo uso excessivo de drogas. Em março de 1969, durante um concerto no Diners Key Auditorium em Miami, depois de atitudes obscenas, Morrison foi preso e diversos shows foram cancelados. Neste mesmo ano, com sessões de gravações que se estenderam por semanas por causa do estado de Morrison, foi lançado The Soft Parade, onde o primeiro single, Touch Me, teve a colaboração do saxofonista Kurt Ames. O grupo lançou ainda Morrison Hotel em 1970 e LA Woman em 1971. Após a gravação do último disco em abril, Morrison seguiu para Paris com a companheira Pamela, com o objetivo de descansar, mas continuou no consumo excessivo de drogas e álcool. A morte de Morrison, vocalista do The Doors, no dia 3 de julho de 1971, é envolta por várias versões, mesmo 5 décadas depois do ocorrido. No dia 3 de julho de 1971, o cantor foi encontrado morto na banheira de um apartamento em Paris, a capital francesa. Ele, que tinha 27 anos, vivia no local há pouco tempo com a então namorada Pamela Corson. O relato oficial diz que Morrison teve uma parada cardíaca, possivelmente causada por uma overdose de heroína. Entretanto, como a lei francesa nesse caso não exige que uma autópsia seja feita, a morte de Jim Morrison permanece um mistério até os dias de hoje. Na época, o The Doors havia acabado de gravar a canção Riders on the Storms, um dos maiores sucessos da banda até os dias de hoje. Jim Morrison estava em um dos períodos mais complicados da sua vida. O ícone do rock mundial estava envolvido com prisões e abuso de drogas. Foi nesse momento que ele anunciou que se mudaria para a capital francesa para morar com a então namorada Pamela Corson. Os outros integrantes do The Doors gostaram da ideia e a mudança de ares parecia estar fazendo muito bem ao vocalista. Morrison relatou em carta aos amigos as caminhadas que gostava de fazer sozinho por Paris, a cidade luz. A melhoria do astro era visível. Morrison havia aparado a barba que deixara crescer e chegou a perder alguns quilos que tinha adquirido nos últimos anos. Em entrevista para Guitar World, o guitarrista Rob Krieger relembra a reação que os membros do The Doors tiveram ao receber a informação sobre o falecimento de Morrison. Recebi uma ligação e não acreditei, pois recebíamos ligações como essa o tempo todo, disse Rob. Após uma breve conversa entre nós, decidimos enviar o nosso empresário até Paris. Após a sua chegada, ele confirmou a veracidade do fato. Mesmo passando mais de meio século da morte de Jim Morrison, o falecimento do astro permanece envolto em mistérios. Alguns personagens contribuem para isso. Sam Bernet, dono de uma antiga casa noturna que o artista frequentava em Paris, e Marianne Faithfull, cantora e atriz que teve na época um relacionamento com Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones. Sam Bernet escreveu um livro sobre o assunto intitulado The End de Jim Morrison, que foi lançado em 2006. Na versão da obra, o cantor foi encontrado morto não no apartamento, mas no banheiro do Rock and Roll Circus, uma casa noturna no qual Sam era um dos proprietários. Segundo Sam, havia sinais de overdose de heroína, droga que Jim costumava cheirar, pois tinha medo de agulhas. O corpo de Morrison foi examinado por um médico que era um dos clientes do lugar. Patrick Chauvel, fotógrafo e escritor, também frequentador da casa noturna, atesta a versão de Bernet e diz ainda que ajudou 2 homens a carregá-lo em uma escada. Marianne, que também frequentava o local, aponta mais algumas supostas informações sobre o óbito. A cantora, que também foi namorada de Morrison na época, afirma saber até quem foi o responsável pela sua morte. Quando Marianne terminou seu relacionamento com Mick Jagger em 1970, ela entrou em um período complicado, se afundando em drogas. Anos depois, chegou até morar na rua. Um de seus companheiros nesse período inicial após o rompimento com Jagger foi um homem chamado Jim, que segundo ela era um traficante de heroína. O homem fornecia droga para clientes famosos, incluindo Pamela Corson, atual namorada de Morrison. Marianne chegou a escrever sobre o traficante Jim em sua autobiografia lançada no ano de 2000.
Jim era um cara horrível. O que eu gostava nele era que ele tinha um olho amarelo e outro verde, e ele tinha um monte de drogas. Era só sexo e droga. Mais tarde, Mariana revelou à revista Mojo que sabia que Jim estaria com Morrison e sentiu que algo de ruim aconteceria, preferindo se ausentar. Ela também acha que a morte não foi proposital. O vocalista provavelmente exagerou na dose e acabou morrendo. Há quem diga que Jim também teria sido responsável pela overdose que matou Janis Joplin um ano antes. A cantora faleceu em 1970, também aos 27 anos de idade. 3 anos após a morte de Jim Morrison, Pamela também morreu aos 27 anos por uma overdose de heroína. O traficante Jim faleceu em 1971 no Marrocos, também de overdose. Além de várias versões, a versão oficial continua sendo a relatada por Pamela, que sempre afirmou que naquela noite Morrison e ela foram ao cinema, jantaram, ouviram música e foram dormir. Morrison teria acordado de madrugada sentindo-se mal e foi tomar um banho para relaxar, sendo encontrado pouco tempo depois morto na banheira. Frases ditas por Jim Morrison: se minha poesia pretende atingir alguma coisa, é libertar as pessoas dos limites em que se encontram e que se sentem. O futuro é incerto e o fim está sempre perto. Cancele minha inscrição para a ressurreição. Envie minhas credenciais para a casa de detenção. Tenho muitos amigos lá. Alguns nascem para o suave deleite, outros para os confins da noite. Morrison tornou-se um descobridor interessado em explorar novos caminhos e sensações. Seguindo uma vida boêmia, formou-se em cinema, dormiu em sofás e telhados e andou por Vênice devorando livros. O mito Jim Morrison desenvolveu um estilo único de cantar e um estilo de poesia que tocava fortemente no misticismo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!